Bom, gente, vamos continuar com nossas aulas de administração. Nós estamos falando sobre a teoria da burocracia do Max Weber, né? Antes de continuar, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1000 inscritos aqui no canal. Eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, faça isso agora, porque senão depois você esquece. E quanto mais likes eu tiver, mais esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube, né? Peço a você que compartilhe, peço a você que ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, gente, então, eu estava dizendo para vocês na aula passada, né? Primeiro, relembrando as escolas que nós já estudamos. Nós estudamos as escolas da administração científica, né? Do Taylor e do Ford, a teoria clássica ou escola clássica do Fayol, estudamos os autores transitivos, né? Eu às vezes esqueço de citá-los aqui, né? Mas eles foram importantes, né? O Ordway Ted, o Chester Barnard, a Betty Parker Follett, o Hugo Mustenberg, né? Estudamos a Escola das Relações Humanas, do Elton Mayo, com a experiência de Hawthorne. Estudamos a escola comportamental, né? E as teorias dos seus autores, né? Como Abraham Maslow, o Frederick Herzberg, o Douglas MacGregor, o William Holt, o Francis Likert, o Herbert Simon, o Chris Argyris, né? E estudamos o desenvolvimento organizacional, né? As teorias, por exemplo, do Kurt Lewin, do Lawrence e Lott, né? E estamos agora falando de teoria da burocracia, né? Bom, eu dizia para vocês que a teoria da burocracia é baseada nos trabalhos de um sociólogo alemão do século XIX, Maximilian Weber, né? Também conhecido como Max Weber, né? E eu explicava para vocês que ele tinha dois livros, né? Dois livros conceituados, um A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e outro Economia e Sociedade. Em Economia e Sociedade, ele mostra os 3 tipos de influência, né? Que são o quê? A influência tradicional, a influência carismática e a influência racional, legal ou burocrática, né? Sendo que esse terceiro tipo é considerado o tipo ideal. Mas ele fala de outra coisa que eu acho muito interessante. Ele fala de um conceito chamado rotinização do carisma. O que é isso, gente? Imagina que em determinada comunidade, quem manda é Pedro. Pedro dá a palavra final sobre tudo, é ele quem decide, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quem pode é Pedro. E Pedro, ele é o dono do pedaço, né? A comunidade toda se submete ao Pedro, né? Como os feudalistas faziam, os senhores feudais faziam com os outros camponeses, por exemplo, né? Então, esse tipo de dominação é tradicional, não é isso? Aí vamos dizer que chega ali na área onde Pedro é o bambambam, chega João, e João começa a ver que a comunidade é explorada, e ele diz, não, mas isso está errado, o que Pedro faz é ruim, o que Pedro faz é autoritário, o que Pedro faz não é o melhor e tal, e ele começa a meter o pau do Pedro, né? Aí muita gente lá da comunidade começa a concordar com João. João vai ganhando seguidores, né? Esse tipo de dominação, ela é o quê? Ou de influência, ela é o quê? Carismática, né? Muito bem. Aí João ganha tanta força que ele consegue desbancar Pedro e ele se torna o dono da região. Pedro tem que ir embora com a família e ele se torna o dono da região. Agora quem manda ali é João, né? Olha, gente, quando João começa a mandar, ele é tão autoritário como Pedro era, ou até mais do que Pedro era, né? Então, veja bem, o tipo de influência que ele exercia era carismática, mas quando ele ascendeu ao poder, o tipo de influência que ele passou a exercer passou a ser o quê? Tradicional, né? Então a isso se chama rotinização do carisma,
né? É um conceito muito interessante, porque, na verdade, os dois tipos de influência são não perfeitos, segundo Max Weber, né? Mas um tipo de dominação carismática se torna um tipo, ou de influência carismática se torna um tipo de influência tradicional, né? Então, eu vou dar um exemplo real aqui, só para você entender. Eu torço para um clube de futebol chamado Clube de Regatas Vasco da Gama. Lá nos anos 60 e nos anos 70, existia um presidente do Vasco que era bem autoritário, que era o Agartino Gomes, né? O Agartino Gomes, ele mandava, desmandava, era o que ele queria e acabou. Ele era o presidente, é como ele quer e acabou. E tinha um cara que era bem crítico dele, que era chamado Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda começou a ganhar adeptos, começou a ganhar seguidores, aí o Agartino se aposentou, ele concorreu à presidência, perdeu 2 vezes, mas compôs com o vencedor. E em algum momento ele chegou ao poder no futebol do Vasco, né? Como vice-presidente. Então, quando ele virou vice-presidente do futebol do Vasco, ele mandava e desmandava, era o que ele dizia e acabou muito mais autoritário que o Agartino Gomes, né? Então é um exemplo claro, verdadeiro de rotinização do carisma, né? Agartino Gomes exercia uma dominação ou influência tradicional, Eurico Miranda passou a exercer uma dominação ou influência carismática, mas quando ele chega ao comando do futebol do Vasco, ele acaba se tornando uma influência tradicional, uma dominação tradicional. E anos depois ele se torna presidente do Vasco. Então esse jeito tradicional de mandar, de influenciar, se torna mais acentuado ainda, né? É um exemplo aí que nós temos, né? Bom, vamos continuar conversando sobre teoria da burocracia e o trabalho do Max Weber. Gente, eu agradeço aí a assistência, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Aqui no canal você tem mais de 600 vídeos sobre diversos assuntos, né? Eu peço que você pesquise, escolha os vídeos de sua preferência e boa assistência. Muito obrigado pela atenção.